A paz do Senhor, boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos novamente na presença de Deus. Nós estamos iniciando este culto de libertação e cura interior. Tudo para o Senhor e para nós crescermos em estatura e graça diante da presença de Deus e nos alimentarmos espiritualmente juntos como igreja, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Vamos deixar outros pensamentos descansando e vamos entrar na presença do nosso Deus para poder adorá-lo, exaltá-lo, render glórias a Ele, honra, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, incline o seu coração para o Senhor neste momento. Papai, obrigada, Deus. Obrigada por este momento maravilhoso de estar aqui na tua casa, podendo louvar, podendo te glorificar, podendo falar muito grande, Pai. Enche o nosso coração de contentamento, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor. O Senhor nos ama não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos ama, simplesmente porque o Senhor nos ama. E queremos desfrutar deste amor que o Senhor tem dado a nós. Mesmo quando nós não merecemos, o Senhor tem dado este amor a nós. Queremos agradar o teu coração, Papai, nesta noite, com o nosso louvor. Oh Deus, com nossos olhos, com a nossa boca inclinada e voltada para o teu coração, Senhor. Fala conosco, Senhor, e recebe, Deus, toda adoração e todo louvor, Deus. Nós te amamos, Deus, no nome de Jesus. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em 1 de número 4, versículo de número 7. Que tem como título Deus é amor. 1 João 4, versículo de número 7. O título, Deus é amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama o Filho de Deus e conhece a Deus, quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. O amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou, seu filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Ao ler a palavra de Deus, eu defino essa palavra de Deus, eu defino tudo que o Senhor tem feito por mim e tem feito as pessoas que estão ao meu redor com 3 palavras: realmente que Deus é amor. Deus tem demonstrado o seu amor por nós em todos os momentos, desde o início, lá no Jardim do Éden, ao estar junto de Adão e Eva. Deus tem demonstrado o seu amor na criação de todas as coisas para nos servir. Deus tem mostrado o seu amor através de deixar a sua palavra para nos orientar. Deus demonstrou o seu amor a não nos deixar órfãos aqui após Jesus ir ao Pai, mas deixar o Espírito Santo para nos dar discernimento, capacidade. Deus tem demonstrado o seu amor ao enviar o seu único Filho para nos salvar do nosso pecado, do nosso erro, para trazer vida e vida eterna a nós. Deus tem demonstrado este amor. E na palavra de Deus, Paulo diz que este amor às vezes transcende. Nós não conseguimos entender esse amor. Não conseguimos compreender o tamanho desse amor. E Paulo também diz à igreja de Efésios e diz: estarei orando para que vocês consigam entender qual é a profundidade, a altura, o comprimento do amor de Deus. E eu quero convidar vocês para que vocês entendam nessa noite este amor que o Senhor tem por mim e por você. Não porque nós merecemos, nós não merecemos, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Então que você também possa ser recíproco a Ele e amá-lo, e desejar estar na presença dEle, desejar se relacionar com Ele, desejar conhecer este Pai, desejar usufruir e curtir e aproveitar tudo aquilo que Ele proporcionou para a gente, mesmo sem nós merecermos, com tanta corrupção. O Senhor nos dá chances e mais chances, e o Senhor está te dando uma chance essa noite. Você que está conosco aqui assistindo, Deus está dando uma chance para
cada um de nós, para nós nos redimirmos, para nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos a Deus. E para nós fazermos aquilo que Ele nos levantou a fazer, que é adorá-lo. Então, que Ele ainda pode fazer pela sua vida. E reconheça que Ele é amor. Amém? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Do Pai, vem, Declarei, vem, vem. e vem. Essa é a hora da adoração. Vamos te adorar, Senhor. Vem e dar a Ele teu coração. Sacrifício vivo, santo e agradável. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim começas diante do Pai. Vem, Que todos louvem o nome do Senhor. toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Que todos reconheçam que Ele é o Senhor. Escolher um tesouro maior será. E toda língua confessará ao Senhor, e todo se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. E vem dar a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim começas diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem adorar a esse Rei. Vem contemplar a sua sobre nós. Vem se dobrar e inclinar o seu joelho diante dele. Vem entregar a sua casa, a sua morada a Ele. Vem entregar o seu coração a Ele. Vem declarar ao Senhor: Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo nos meus pensamentos. Tu és bem-vindo nos meus atos. Tu és bem-vindo neste coração, Senhor. Tu és bem-vindo neste coração e nesta mente que não caminha sem o Senhor, mas que precisa do Senhor. E nós te damos o controle e o governo, Deus, da nossa mente, do nosso coração e dos nossos lábios. Vem fazer. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar.
de mim. Esvazia-nos de nós, Deus, Esvazia para que o Senhor possa inundar o nosso ser, papai. E sopra o teu vento aqui. E todo teu vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, damos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa. Talvez você esteja aí na sua casa pensando que quando nós cantamos que nós deixamos esta casa, talvez você esteja pensando que é o templo. Talvez você esteja pensando que é a sua casa. Mas não. O que nós queremos deixar, onde nós queremos deixar o Senhor entrar, é nessa casa aqui, ó, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. É nesta casa que nós queremos que o Senhor faz morada. Mas o Senhor não faz morada em casas corruptas. O Senhor não faz morada em sepulcros caiados. O Senhor não habita em templos imundos. E por isso, nesta noite, Senhor, nós queremos que o Senhor habite em nós. Então nós queremos que tudo aquilo que não é do Senhor saia. Todo pensamento mal, toda fofoca, toda intriga, todo sentimento de ciúmes, de inveja, de mentira, todos esses sentimentos, Deus, que são pecados, que é o nosso coração corrompido pelo pecado, nós queremos deixar, Deus. E Espírito Santo entra em nós e nos molda segundo o caráter de Jesus Cristo. Queremos ser parecidos com Jesus. E assim, Senhor, nos daremos lugar ao Senhor. Nós sabemos, papai, que não é fácil, Deus,
mas nós estamos dispostos. Como tem falado as pregações, nós tomamos posição, Senhor. Nós nos posicionamos mesmo mediante a dificuldade. Nós nos posicionamos e nós desejamos e ansiamos que o Senhor faça morada. O mundo veja, Senhor, a Tua presença em nós, ó Deus. Que o Senhor seja visto, Senhor, por todas as nações, através dos nossos aqui feitos, das coisas que nós fazemos. E haja, Senhor, haja em nós. E toque no coração daqueles que estão nesta noite conosco. Nós estamos aqui, Deus, para, Senhor, tocar no céu, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, como nós cantamos aqui. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. E nós viemos aqui para Te adorar, Papai. Nós Te glorificamos, Deus, e recebe, Deus, com aroma suave aí nos céus, Pai. Tudo é para o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito bom e Deus é amor. Eu quero chamar o Rogério, que estará trazendo a palavra hoje. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Jesus Cristo esteja com você, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. É muito bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor para meditarmos na palavra dele e escutarmos o que ele tem para falar em nossos corações. Que você possa abrir aí os teus ouvidos e dê espaço para que o Espírito Santo do Senhor fale sobre sua vida. Dê espaço para que o Senhor te convença das palavras que o Espírito colocar em teu coração. E que a gente possa ser edificado nesta noite pelo mover do Espírito Santo entre nós. Queria meditar hoje, amados, seres espirituais que moramos em uma casa carnal. Eu quero convidar você, irmão, irmã, para abrir a Bíblia junto comigo para que possamos fazer a leitura lá no livro de Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 15. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15, que nos diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Amém? Esse versículo, amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo estava falando com os irmãos lá da igreja de Roma, sobre a liberdade que nós temos, uma vez que somos resgatados e lavados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como eu disse no início, nós somos seres espirituais, eternos, mas que hoje nós moramos em um corpo. Nós somos carnais. O nosso espírito habita nesta carne. E aí a gente começa a lembrar do momento da criação, quando Deus fez então o homem e o barro, fez aquele ajuntamento.
Deus então moldou, e ali é que Deus então nos deu o Espírito de vida, soprou sobre nós a vida. E aí então nós passamos a morar no nosso corpo físico, e ficaremos no nosso corpo físico até que o Senhor venha buscar a sua igreja, ou até o dia em que nós morrermos. Nós estamos habitando nesse corpo que é espírito. E como matéria, como corpo físico, é uma maravilha nós lembrarmos da forma milagrosa como Deus nos criou e colocou sobre nós tudo o que precisávamos para viver. Ele deu um espírito, Ele nos deu entendimento, Ele nos deu capacidade para pensar, Ele nos deu ouvido, Ele nos deu olho, boca, tudo que é necessário para termos uma vida. Nós andamos, nós trabalhamos, divertimos, nos damos em casamento, tudo neste corpo físico. Mas é dentro do corpo físico é que está o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito. E o nosso espírito, amados irmãos, que habita nessa carne, ela é regida por uma destas duas leis. Ou é a lei do pecado, ou é a lei do espírito de vida. E é o nosso espírito é quem faz a decisão. E o que é que essas duas leis nos diz? Ou o que é que elas trazem como regramento para o nosso corpo, para o nosso entendimento espiritual? Amados irmãos, vamos começar pela lei do pecado. A lei do pecado, para os olhos carnais, para os olhos materiais, para o nosso corpo físico, parece ser a melhor escolha. Lá no jardim do Éden, quando Satanás engana o homem, a partir daquele momento esta lei começou a vigorar sobre a face da terra, e ela traz uma sedução para a nossa carne. E ela traz coisas que para os olhos humanos são coisas maravilhosas, grandiosas. Parece que dentro desta lei nós não precisamos pagar nenhum tipo de tributo, não precisamos pagar talvez nenhum tipo de sacrifício para vivermos debaixo desta lei. Porque a lei do pecado, ela mexe com o nosso sentimento, vamos chamar, com o nosso coração, que é onde brotam os sentimentos, para que o nosso corpo físico se agrade daquelas coisas. É a lei do pecado que faz os nossos olhos brilhar para este mundo. E a palavra de Deus, quando ela se refere à porta larga. A porta larga, amados irmãos, ela é uma porta que traz uma série de facilidades para o nosso corpo carnal. Ela não requer jejum, ela não requer que você tenha uma vida de santidade, ela não requer de você que você dê espaço para o Espírito Santo. Muito pelo contrário, ela vai na contramão destas coisas. Ela vai te oferecer coisas que vão alegrar o teu físico,
nas baladas noturnas. Você vai se sentir o cara, ou você vai se sentir a mina nas viradas das noites. É muito bom, como é legal. Nossa, tomei todas. Aos mais audaciosos, eles vão dizer assim: peguei todas. Hoje em dia, dentro dessa lei do pecado, as pessoas fazem competição entre si para ver quem beija mais. E é tão bom, é tão gostoso, beija aqui, beija ali, beija lá, beija ali. A lei do pecado, ela vai fazer de você uma pessoa, entre aspas, livre para realizar os desejos do seu coração. Eu não preciso ir à igreja. Ir para a igreja é perder tempo. Eu posso ter comunhão com Deus aonde eu estiver, não é? Eu posso ter comunhão com o Senhor da minha forma. Eu curto o Criador. Eu entendo Ele e Ele me entende. Querido irmão, queria lembrar a você o que Jeremias diz no capítulo de número 17, do versículo 9. Em relação ao coração do homem, aonde nasce o desejo do homem, aonde nasce as paixões do homem. Olha o que Jeremias diz no capítulo 17, versículo 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias está dizendo aqui que as coisas que brotam do nosso sentimento é a coisa mais enganosa que pode existir para nós mesmos. Porque faz aquilo que eu gosto, satisfaz aquilo que eu quero. Eu não quero ir à igreja, eu não vou à igreja. Eu não quero meditar na palavra do Senhor, eu não vou meditar na palavra do Senhor. Eu quero ter liberdade para viajar, para curtir as baladas. Eu quero ter liberdade para ter o meu pensamento, para entender Deus da forma como eu quero. Eu quero encaixotar Deus dentro de uma caixa imaginária. Se eu precisar dele, eu vou lá, abro, converso com ele do meu jeito e fecho e está feito. Se não me engano, lá no passado, no Egito, Faraó e todo aquele povo do Egito, eles faziam mais ou menos a mesma coisa em relação à existência de Deus. Porque Deus imagina, esse Deus que a gente não enxerga, é difícil. O açúcar e o sal nós comemos. Só que o açúcar e o sal causam um dano muito grande no nosso corpo físico. Diabetes, colesterol, entre outras coisas. Pressão alta. Esse é o pecado, irmãos e irmãs. A lei do pecado é como o açúcar e o sal para o nosso espírito. Causa mal, causa doença. E parece que nós não vamos pagar um preço por essa lei. Eu não sou advogado, também não trabalhei na polícia militar, mas eu sei que a gente escuta a seguinte frase: a lei foi feita para ser cumprida,
não para ser discutida. E essa lei do pecado, ela existe. Talvez você não saiba, mas você está cumprindo esta lei do pecado. E ela cobra um preço, porque toda lei tem o seu regramento para que você a cumpre e dê a sua participação àquela lei. A lei do pecado, segundo Romanos, lá no capítulo 6, versículo de número 23, nos diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós vivemos de acordo com a lei do pecado, o final dela é a morte. O final dela é ruim. Assim como a porta larga nos diz que no fim daquele caminho há guerras, há morte, há destruição. Quando você não opta por viver debaixo de outra lei, vive na lei do pecado, o final é a morte. Vamos falar da lei da vida, a lei do espírito de vida. Nesse mesmo capítulo de Romanos que nós lemos, no versículo de número 2, Romanos 8, versículo 2, nos diz o seguinte: porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo de número 2. Irmãos, não existem duas leis que regem uma mesma situação. Uma lei anula a outra. Se não me engano, acho que o pastor comentou sobre isso. Quando nós optamos pela lei do Espírito de vida, esta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus anula a lei do pecado e da morte. E isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando nós andávamos debaixo da lei do pecado e da morte, nós estávamos condenados para uma situação de morte. E aqui a morte, não estou falando da nossa morte carnal, porque essa, se Jesus Cristo não voltar para arrebatar a igreja, todos passaremos pela morte física. Mas nós estamos falando aqui da morte espiritual, do nosso espírito, aquela que foi dada por Deus lá no jardim do Éden. Esse é eterno. E quando nós optamos pela lei do espírito de vida, pela graça de Deus, a lei do pecado e da morte é anulada sobre a nossa vida. A lei do Senhor, ela anula, nos liberta, quebra os grilhões desta lei que conduz à morte. 2 Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 17, nos diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando nós fazemos a opção em vivermos debaixo da lei do Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, quebra a condenação do pecado. Ele então, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, aquele sangue vem sobre nós e paga toda a condenação do pecado, porque a lei do pecado, ela exige o pagamento de morte. Ela exige que aqueles que andaram na sua lei paguem o tributo. O salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo pagou esse preço lá na cruz do Calvário,
para que todos aqueles que querem sobre si a anulação da condenação da lei do pecado e queira viver debaixo da lei do Espírito da vida, a morte de Jesus Cristo paga a lei do pecado. E pela graça nós somos alcançados pelo Espírito de vida. E passamos então a vivermos debaixo da lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E a partir de então, amados irmãos, nós vivemos ou passamos a viver escutando a voz do Espírito. Aí vai te tirar da zona do conforto. Se você não quer mais viver debaixo da lei do pecado, viva debaixo da lei do Espírito de vida. Busque ao Senhor. Mude a sua forma de agir. Mude o seu pensamento. Saia da zona do conforto. Leia a palavra de Deus. Alimente o teu espírito. Converse com o Senhor o que Ele espera da sua vida espiritual. Os dons que Deus colocou em você estão em você. Talvez você nem saiba disso. Mas você é um ser espiritual, a quem o Senhor formou, a quem o Senhor deu sopro de vida. Deus conhece a sua vida desde o ventre de sua mãe. Colocou em você coisas especiais, dons, talentos, dons da palavra, de profecia, dons de ser levita do Senhor, dons de cura, que você precisa muitas vezes desenvolver. Essas coisas estão guardadas, esperando que você tome posição perante a lei do Espírito de vida e desenvolva essa atividade para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero trazer à memória aqui duas situações. Zaqueu, cobrador de impostos. Zaqueu vivia debaixo da lei do pecado, porque a lei do pecado trazia para ele vantagem. Ele era um homem abastado de finanças. Ele podia comprar o que ele quisesse. Ele podia se embebedar a hora que ele quisesse. Aquele tempo não existia carro, não existia celular, não existia motel, não existia viagens, não existia hotéis caríssimos para que ele pudesse satisfazer cada vez mais o seu ego. Mas ele tinha dinheiro suficiente para desfrutar de todas estas coisas, e para toda a luxúria que existia naquela época, Zaqueu pôde aproveitar. Até um dia que passou perto dele Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou para Zaqueu: Zaqueu, existe uma lei que vai te libertar dessa lei do pecado. Desce, porque me convém ir à tua casa hoje e falar desta lei que vai anular essa condenação sobre a sua vida. E Zaqueu desce, e a palavra de Deus nos diz que ele então tem comunhão com Jesus Cristo, e Jesus diz: hoje chegou salvação a esta casa. E Zaqueu passou a viver a partir de então debaixo da lei do Espírito de vida. E toda a condenação que havia sobre ele foi anulada em Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus também nos diz de um certo homem rico que encontrou-se com Jesus. Esse homem também tinha possibilidades de fazer todas as coisas, tal qual Zaqueu. E ele se encontra com Jesus e diz: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus Cristo diz para ele: é simples. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, volta e me segue. É simples. Aí doeu no coração daquela pessoa. Como assim? Vender o meu poder, vender as coisas que me traz satisfação, vender aquelas coisas que eu custei tanto para ter, vender os meus sentimentos, vender a coisa que eu tanto sonhei e conquistei para voltar
e dar aos pobres. Talvez eu até tenha tirado dos pobres, por isso que eles são pobres, me enriqueci por eles, e agora o Senhor está dizendo que eu tenho que ir lá e fazer isso e dar a eles. E aquele homem retirou-se da presença do Senhor e não esteve disponível para viver debaixo da lei do Espírito de vida. Duas situações idênticas, ou muito semelhantes. Uma, Zaqueu, ele fez a opção pela lei do Espírito de vida. O outro rico recusou. Não quis se desfazer das coisas que gosta. Quero dizer para você, querido irmão e irmã, não pense que Deus não conhece o teu coração. Não pense que somente escutando os cultos, no momento que você tem um tempinho, já é o suficiente para te livrar da lei do pecado. Viver Jesus Cristo é viver intensamente a presença do Espírito Santo. É acordar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. É andar pela manhã e a cada palavra que você for dizer, travar as coisas que não convêm a um servo do Senhor. É limpar do teu coração toda raiva, seja de quem for. É fazer com que você libere o perdão para aquele que te maltrata, para aquele que te roubou, para aquele que tem te perseguido. É você orar por ele. É você buscar na palavra de Deus o entendimento de quem é Jesus. Por que Jesus se entregou por mim? Quando vou me encontrar com Jesus? É você gastar tempo em oração, conversando com esse Jesus. E aí a lei do Espírito de vida passa a fazer morada no teu coração. Quanto menos tempo você passar com o Senhor Jesus, mais distante desta lei você está. O culto de hoje é um culto de libertação. O culto de hoje é uma palavra de cura interior. E o que nós precisamos, amados irmãos, é sermos libertos desta lei que nos condena, desta lei que traz morte, para podermos ser livres para vivermos a lei do Espírito de vida de Deus. O nosso desafio é para que você abra o teu coração, para que o Espírito Santo possa falar com você nesta noite, ou aonde você estiver ouvindo esta palavra agora. O Espírito Santo tem poder para tirar dos teus pensamentos todas as coisas que sobrecarregam a sua vida. Você pode não acreditar, mas existem espíritos demoníacos regendo, andando pelo mundo, espíritos de suicídio, espírito de vingança, espírito de traição, espírito de vício, e que quando eles estão atuando na vida das pessoas, essas pessoas nem se percebem de que estão sendo dirigidas por este espírito. E o que nós estamos pregando nessa noite é a liberdade destes espíritos, é a libertação desta prisão, que embora seja agradável ao teu corpo físico, que embora seja uma alegria momentânea, mas ela está te conduzindo para a morte, porque esse é o salário que esse espírito quer de você.
é a sua morte espiritual. Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer que basta uma palavra sua. O versículo que nós lemos como base, versículo 8:15, ele nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse espírito de vida, ele vai ter esse efeito sobre a sua vida quando você clamar diante do Senhor. E clamar é você rasgar o teu coração. Clamar é você escancarar a porta do teu coração, dizer: Abba, Pai, venha sobre mim o teu entendimento, venha sobre mim o teu governo, venha sobre mim a tua liberdade, porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E você dizer com sinceridade: Senhor, eu quero me desfazer de todas as coisas que me prendem neste mundo. Vício, noitadas, traição, bens materiais, riqueza. Não que seja proibido nós termos uma vida bem-sucedida, desde que estas coisas não ocupem o lugar do Senhor na sua vida. O que o Senhor quer é que nós olhemos para Ele e dizemos: Paizinho, eu te amo. E aí então nós vamos estar debaixo da lei do Espírito de vida, para termos sobre nós a anulação da lei do pecado e da morte. Que sejamos libertos nesta noite, que possamos dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir sobre nós, e sejamos, amados irmãos e irmãs, livres da condenação do pecado e do salário do pecado, que é a morte. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa falar ao teu coração, que você possa fazer uma reflexão, que você possa conversar com o Senhor em particular, e o Senhor vai te mostrar debaixo de qual destas duas leis você está. Não há como estar servindo as duas leis, isso não é possível. Você só serve uma. A pergunta é: qual delas você está servindo? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa acrescentar sobre a sua vida o entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Passo a palavra ao pastor, que vai fazer um momento de oração para encerrarmos o nosso culto. Os irmãos, as irmãs, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Culto de libertação e cura interior. Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Papaizinho, é assim que nós vamos chamar você, papaizinho. Porque, Senhor, nesta noite nós recebemos esse espírito de adoção. Esse espírito de adoção que clamamos a Ti, Abba, Pai, papaizinho. Porque, Senhor Deus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é que nos livrou desta lei da escravidão, de estarmos atemorizados, medo. E quando nós recebemos esse espírito de adoção, ao qual nós reconhecemos que o nosso relacionamento passa a ser contigo como um papaizinho, um cuidador, um libertador, alguém que nos cura no nosso interior.
Quando nós estamos falando de libertação e cura interior, nós estamos falando da tua palavra que age no homem interior, na mulher interior, nos modificando. E essa mudança, essa transformação, ela passa pela renovação da nossa mente, homem interior. Ela passa também pelo livramento da lei do pecado e da morte. O pecado não matou Adão e Eva fisicamente, ele matou espiritualmente, terrivelmente, esta morte espiritual, porque ele deixou de viver nos braços do Senhor. Porque no pecado nós deixamos de viver nos braços do Senhor. Mas o Senhor deu o teu filho amado. O Senhor engravidou uma mulher virtuosa. E esta mulher virtuosa, ela resolveu, mesmo diante de todas as adversidades que vieram sobre ela por causa dessa gravidez, que ainda ela não era casada, mas ela foi grávida do Espírito Santo de Deus. Ela foi grávida por ti, Senhor Deus. E ela pôde declarar: eis-me aqui. Eis aqui a tua serva. E nesta noite, Senhor Deus, nós estamos declarando, quando nós chamamos papaizinho: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu adulto, eis aqui o teu jovem, o adolescente, eis aqui a tua criança. Porque nós queremos ter espírito de adoção, ser adotado por ti, Senhor, por intermédio de Jesus Cristo. E quando nós somos adotados por ti, por intermédio de Jesus Cristo, nós somos libertos, sarados, curados, transformados, mente renovada e, acima por tudo, salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso toda dor vai embora. Por isso toda dor espiritual sai da nossa vida, do nosso emocional, seja resgatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele testemunha pelo Espírito Santo que no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, diz a continuação do versículo que o teu servo acabou de ler e explanou muito bem, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós somos herdeiros das bênçãos que o Senhor estabeleceu para a vida de Jesus e também estabeleceu para a nossa vida. Por isso, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, nós resolvemos como Daniel resolveu, a não se contaminar com as coisas do mundo, a não se contaminar com as coisas do espírito que nos atemoriza, do espírito de escravidão, porque nós não estamos mais no Egito espiritual, mas nós estamos no céu onde que está Deus, onde que Jesus Cristo está operando em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós somos salvos, por isso nós somos libertos, por isso nós estamos sendo curados em nome de Jesus. E que este processo de libertação, este processo de cura interior, ele se torne real em nossa vida. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todo câncer vai embora, toda depressão sai da vida do teu servo, da tua serva, todo espírito de tristeza vai deixar o teu servo e a tua serva, e esse espírito do teu servo vai ser acompanhado de dupla alegria do Senhor, porque a alegria é do Senhor, a nossa alegria é do Senhor. Por isso esse Covid também vai ser extirpado da vida daquele que está contaminado, por causa que Jesus é aquele que curou a mulher samaritana, é aquele que curou também aquela mulher de refluxo de sangue. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor curou no passado, diz a tua palavra que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e amanhã, e eternamente.
Então, se o Senhor curou no passado, o Senhor cura hoje e continuará curando amanhã, em nome de Jesus Cristo. Por isso, nesse momento, nós te agradecemos, Senhor Deus, por todos aqueles que têm pedido oração, Senhor Deus. Oh, papai, lembramos da Dona Maria, Senhor Deus, é nossa irmãzinha, Senhor, cunhada da nossa irmã Loide. Lembramos da nossa irmã Loide, Senhor, que está lá numa casa de repouso, 97, 98 anos de idade, e o Senhor tem se manifestado e glorificado através da vida dela. Lembramos, Senhor, do Cláudio, Senhor Deus, de câncer. Lembramos da Cleide, Senhor Deus, de câncer, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus, pela vida do papai da Madalena, que o Senhor o recolheu, Senhor Deus, para a tua graça, 94 anos de vida. Oh, Senhor, cuida da Madalena também, do seu esposo, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, desta gripe, Senhor Deus, que tem acontecido ultimamente, Senhor Deus, de Covid, Senhor. Mas nós te damos graça, Senhor Deus, e bendizemos o teu santo nome, porque em todas as coisas, diz a tua palavra, que o Senhor é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso nós oramos e abençoamos o teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que nos cura, que nos liberta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe. Domingo nós temos escola dominical de manhã, gravada, assista. E também nós temos o culto à noite de adoração e da família, em nome de Jesus. Tu és